Feliz sábado. Deus seja louvado. Mais um sábado aqui estamos para estudar a Bíblia juntos e hoje vamos nos alegrar e ver sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Satanás pensou em sepultar para sempre o corpo de Jesus. Vocês sabem que nós estamos em casa aqui cada manhã lendo um pouquinho do Desejado, talvez uma página, e daí no dia seguinte nós repetimos a mesma página, né? A repetição é muito didática e pode então fixar as verdades em nossa mente e sempre explicando as palavras que a Dani não sabe o que é. O que é isso? O que é centurião? Sabe? Parece que tem muitas palavras aqui que não entende, mas agora já está melhorando, né? Para ele pegar o gosto. E a Ellen White fala aqui quantos soldados foram colocados na porta da entrada do túmulo. Vocês sabem que o túmulo foi escavado na rocha, né? Quantos soldados foram colocados ali? Meia dúzia, talvez 10 soldados. Ó, vocês são quantas crianças aqui? 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas pessoas somos nós aqui hoje? Talvez somos 50, 60 pessoas, né? 100 soldados foram colocados à porta ali do sepulcro. E Satanás quis ficar, que ele fosse, com tanta segurança, como se nele devesse permanecer para sempre. Porém, houve vitória. E eu vou mostrar aqui algumas imagens primeiro, vocês estão vendo ali na tela, né? Do local chamado o túmulo do jardim, que não é o local tradicional mostrado pela Igreja Católica, que geralmente tem uma catedral em cima, em tudo que se acha, mas nessa não. E é um local que até pessoas da igreja, oficiais, reconhecem que esse é um dos mais prováveis, realmente, túmulos de Jesus, né? Então, algumas imagens aqui, vamos ver fotos desse túmulo. Olha só, aqui está o domo da rocha, à direita em cima. Dá para ver mais ou menos? Dá. Tá. Aí aqui a muralha, dá para ver o meu cursor também bem? Dá. Tá. A muralha. A muralha aqui mostrando onde está Jerusalém, é isso aqui, é mais um miolo. Fora dos muros da cidade, diz que Jesus foi crucificado. Aqui é o portão de Damasco, onde saem ruas, indo para Damasco, para Jericó. Era uma encruzilhada aqui, muito propício para crucifixões, que a intenção era intimidar as pessoas a não fazerem esses crimes. Aqui é o chamado lugar da caveira, é uma praça, e aqui no B é o lugar da caveira que já vamos ver, e na letra A fica o jardim do túmulo, tá? Vamos lá. Então aqui um pouquinho mais de perto, eles escavaram, vamos ver aqui mais de perto, aqui eles escavaram assim, como se fosse muita pedra tiraram daqui para poder construir as paredes do templo. Isso, aqui você vê então essa escarpa, né? Nós temos escarpas aqui em Capitólio também, de que eles teriam tirado muitas pedras para construir a cidade e também o templo. Existem muitos túneis ali e realmente pedreiras de onde eles escavaram o local, né? Escavaram ali para construir a cidade e agora está ali uma escarpa, um paredão de pedra. E tem ali um local que parece uma caveira. Vocês conseguem reconhecer aqui, parece uma pessoa, um esqueleto, né? Uma cabeça com os dois olhos, o nariz aqui, de uma pessoa morta, uma caveira, parece de longe. Tem uma outra imagem aqui, olha só, né? Aqui, de uma pessoa morta, o local da caveira. E interessante, e aqui mostra aonde está a cidade, os muros aqui, esse quadrado, e o monte Moriá, que pega tanto o templo, que é esse ponto aqui, dentro dos quadrados, que é o limite do templo. Aqui está a cúpula atual, que é o lugar sagrado, tanto para judeus como para muçulmanos. O Monte Moriá, e aqui essa escarpa que foi cortada, também para que a muralha fosse mais difícil de você conquistar. Então, se você cava, a muralha fica mais alta ainda, né? Portanto,
E aqui fica o lugar da caveira, e aqui o jardim do túmulo. Aqui fica o Getsemane, olha, né? E o Monte Moriá foi onde Abraão foi lá sacrificar, com a intenção de sacrificar Isaac. Então ele teria sacrificado em algum lugar desse monte. Não fala se foi no flanco norte, sul, leste, oeste, mas... Então aqui vemos mais uma imagem. Aqui onde fica em frente a essa caveira, né, hoje em dia fica uma rodoviária, lugar que ônibus estacionam, né? Aqui você vê a caveira de outra perspectiva, uma foto mais antiga. Em cima dessa montanha fica um cemitério atualmente, de muçulmanos. Um cemitério. Vamos ver aqui outra imagem mostrando o mapa, ruas que saem, né? Lugar da praça, aqui fica, então, a caveira, a face da caveira, que chamaram o Calvário de Gordon. E o jardim, e o túmulo do jardim. Diz que Maria, quando achava que tinham roubado o corpo de Jesus, achou um homem e perguntou, achando que era o hortelão, que era o jardineiro, para onde você levou? Então aqui tinha um jardim já naquela época. E nessa face, além da caveira, também tem escavações na rocha que se suspeita que realmente era de um local de crucifixão, para colocar plaquinhas do que era acusado a pessoa, né? Pode ter sido tanto colocado na cruz, como também em letras maiores para todos verem, né, latim, grego e hebraico, aqui as acusações contra os que eram crucificados. Portanto, Jesus não teria sido crucificado sobre a montanha, no cume, como aparece em tantas imagens bonitinhas, mas ali, né, onde ficava mais fácil acesso às pessoas, para todos poderem ver ali e se intimidarem, para não serem ladrões e tal. Hoje em dia, nesse local, está um lugar, você vê uma cadeira aqui, é um local onde tem palestras, curiosidades, e poucos acreditam realmente que aqui era o Calvário. Como geralmente, a verdade é geralmente crida por poucos, né? Quem deu crédito à nossa pregação. Então, o fato de poucas pessoas crerem de que ali realmente era o Calvário, esse túmulo aqui, foi descoberto, eu até anotei aqui, essa área pertencia a uma família grega e eles queriam escavar ali para encontrar e para cavar reservatório de água. Eles queriam achar água, cavar um poço. E aí encontraram esse buraco e perguntaram para um arqueólogo o que ele achava. Ele disse, não, isso aí é um túmulo, deixa, né, não faça nada. É um túmulo, isso aí foi descoberto em 1867. Né? E depois, quando já muitas pessoas sabiam que ali perto ficava o Calvário de Gordon, que era bem famoso já naquela época, uma ONG inglesa, ingleses foram lá e quiseram comprar e compraram, e aí escavaram. Até hoje em dia, isso aqui pertence a uma entidade inglesa, né, da Inglaterra. E é um lugar turístico, dá para visitar. Aqui você vê, aqui fica essa montanha, o Chapadão e a caveira, cemitério muçulmano. Aqui tem até uma grande cisterna, onde se depositava água, um lagar para pisar uvas, evidências de que era um jardim, e não só um jardim de flores, mas um jardim realmente de uvas, né? Uma vinha. E aqui fica a tumba. Olha só aqui a cisterna, quão grande é. É uma das maiores lá que existem, reservatório d'água. Aqui nós vemos onde era o lagar, né? Pisava as uvas, as sementes e as cascas ficavam aqui entre essas pedras e o suco caía para baixo. Enfim, aqui está o túmulo, tá? Olha, que é visitado por muitos cristãos hoje em dia também, né? Aqui, olha que lindo, aqui essa imagem do túmulo. Daí, uma grande pedra, a Bíblia fala de uma grande pedra que foi rolada na frente, né? E
aqui tem indícios de que houve uma grande pedra. Primeiro que tem esse trilho aqui, onde pedra era rolada. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Ó, esse trilho aqui onde pedra era rolada, né? E, inclusive, acharam um prego, um resto de um prego fincado na parede. Ó, e foram analisar esse material e realmente era de um prego típico do governo romano, não cacos de uma explosão, como alguns têm sugerido, né? De que essa pedra, então, teria sido quebrada na ressurreição de Jesus. Olha só, na porta existe hoje essa plaquinha, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Isso porque foi colocado, pertence a uma ONG cristã, né, que recebem turistas lá. Ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui porque já ressuscitou. Olha só, aqui é uma visão artística, né? Foi desenhado como poderia ter sido eles cravarem esses grandes pregos para segurarem Jesus, como se ele devesse ficar lá para sempre. E uma legião sem soldados, então, ficaram ali vigiando, guardando, para que ele ficasse para sempre ali sepultado, supostamente. Que mais interessante nós temos aqui? Olha só, aqui eles então enterrando o corpo de Jesus nessa sepultura. Esse buraquinho aqui, entrava luz por esse buraco. Então, na ressurreição, eles poderiam ver, né, o corpo de Jesus que estava à direita, a luz entrando ali, as mulheres chorando. Queriam embalsamar Jesus, mas como já estava tarde, na sexta-feira, pensaram assim, vamos deixar para domingo, para a gente passar creminho no corpo de Jesus com calma no domingo. Eles não sabiam que iriam colocar soldados e tudo ali. Aqui, aonde tem essas escarpas e onde tem esses lugares de pôr plaquinha, hoje em dia fica um local de turismo, assim, com cadeiras, com bancos brancos, e pessoas vão lá se assentar, e ali provavelmente foi o Calvário, debaixo daquelas plaquinhas, não muito longe, logo ali, né? Tem muitas probabilidades, eu recomendo esse vídeo aqui para quem sabe inglês, tem um sermão muito bom, e outro aqui, quem fala português também, né? Fizeram ali mais informações, mas como o tema de hoje é a ressurreição, eu vou aqui logo, e aqui você vê o croquis, o mapinha do túmulo, que é a entrada aqui, uma câmara onde as pessoas ficavam chorando, geralmente era de um homem rico, então, José de Arimateia, tinha isso aí, e à direita ficava o local mesmo onde se colocava, ó, lóculos, local de enterrar. Aqui também estavam escavando, mas não ficou terminado. A Bíblia fala que foi um túmulo novo, onde ninguém havia ainda usado, né? Talvez também queriam cavar aqui, mas aqui Jesus teria então ficado à direita. Abramos a Bíblia rapidamente em Marcos 16, verso 5. Ali fala um detalhe, Marcos 16, verso 5. A ressurreição de Jesus. Então aqui os discípulos as mulheres estão entrando no sepulcro, viram um jovem sentado aonde? À direita, vestido de um longo manto branco. Ó. Isso ele já tendo entrado. Então, entrou à direita, tinha alguém, um jovem sentado. Tá? E Mateus 26, verso 60 fala que era uma pedra grande. Né? João 19, vamos abrir em João 19. João 19, aqui fala sobre João 19, verso 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim. E nesse jardim, um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. E João 19,
no capítulo 19, verso 17, um pouquinho para trás, fala: tomaram, pois, a Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Então, já naquela época, tinha um lugar chamado Caveira. Interessante. Então, até uma coisa boa, que me deixa mais à vontade para falar sobre isso, porque a gente não quer ter relíquias, né? Para nós não tem isso muita importância. É interessante saber, mas o fato de que agora tem a pandemia e só pessoas que se contaminaram seu corpo é que vão poder viajar lá, né? Então, nós não temos muito incentivo para ir lá realmente. Eu mesmo tinha muita vontade de ir para Israel, seria tão bom visitar esses lugares alternativos, né? Mas, em breve, em poucos anos, vamos ter coisas muito maiores do que isso, amém? Né? Então, nós temos o privilégio de ter Cristo aqui conosco pela fé. Mas é interessante ver como que realmente as evidências confirmam, né, a ressurreição de Cristo. Aqui está o lugar, então, onde Jesus teria ficado. Aqui eles quiseram aumentar o tamanho um pouquinho para caber alguém maior. Aqui ficaria a cabeça e o anjo estaria, então, aqui nessa parte aqui à direita. Deixa eu ver se tem alguma imagem que eu não mostrei. Por isso que, na foto aqui, essa parte aqui do meio desmoronou em algum momento e foi reconstruído mais tarde. Por isso que é diferente. Mas, então, entrou à direita, tem essa câmera com essa janelinha. Vamos então abrir a Bíblia em Mateus 28 e vamos ver o relato da criação. Vamos ler aqui o relato, o que diz a Bíblia, como foi criado. E essa música, inclusive, está musicada e nós queremos cantar esse verso. E eu vou aumentar aqui o volume. Está em quanto, Betsy, o volume? Está na metade? Então, Mateus 28, vai do verso 2 a 4. Vamos ler o versinho 1 e depois vamos começar a cantar a partir do verso 2. No findar do sábado, ao despontar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro, achando que poderiam, né, tirar a pedra e passar creminho no corpo de Jesus. Mas olha o que aconteceu. Vamos cantar. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mateus 28. Então os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Estavam lá, os guardas dormindo, como vocês aqui, ó. Será que eles estavam todos dormindo mesmo, gente? Sem soldados? O que um guarda tem que fazer? Não é vigiar? Sentinela. Tem que sempre ficar olhando. Ó, vocês podem dormir, mas nós vamos ficar acordados. Das 2 às 3, aí das 3 às 4 é vocês, tudo bem? Tem que acordar, tem que bater cartão. Então, eles lá estavam vigiando, era seu dever, né? Sem soldados. E, de repente, um grande terremoto. Parece que um trovão vem de baixo. E aí começa a tremer, né? E um grande terremoto, e o anjo do Senhor desceu do céu. Talvez Deus estava vendo, Maria Madalena e as mulheres estão vindo, então tem que ser logo antes para poder abrir. Não sei como é que, né, Deus coordenou, por que teve que ser antes do nascer do sol, interessante. Mas, então o anjo desceu do céu. Ali já tinha um anjo do bem,
vigiando, esperando também, e tinha muitos anjos do mal também. Satanás não. Eu não sei o que ele foi fazer em outro lugar, mas ele não estava pessoalmente lá. E a Senhora White fala que ele ficou bravo com os outros anjos, porque quando esse anjo poderoso desceu do céu, como relâmpago, os anjos do mal, fugiram. Fugiram. E o anjo desceu do céu e rolou a pedra como se fosse um seixo. O que é um seixo? Uma pedrinha, né? Bum! E estourou aquele prego que a gente viu. Estourou para lá, mas ele não entrou. Ele se assentou sobre a pedra. O outro anjo que estava lá, ficando a noite inteira, então, ele teve o privilégio de entrar. Não é bonito isso? Que o anjo, o mais poderoso do céu, ele não entrou, mas deixou o anjo que teve que ficar vigiando a noite inteira, vai ter o privilégio de você entrar. E aí esse outro anjo entrou na sepultura e ele falou assim: Filho de Deus, o teu pai te chama, levanta-te. Cristo saiu do sepulcro glorificado, a guarda romana o contemplou. Os soldados aqui estão contemplando a Jesus. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. Eram os mesmos soldados que tinham falado: Ah, Jesus, bateram. Quem foi que te bateu? Fecha os olhos, sabe? Os mesmos aqui, Foram eles que bateram em Jesus, contemplando agora o seu rosto. Neste ser glorificado, viram o prisioneiro que tinham contemplado no tribunal. Aquele para quem eles fizeram uma coroa de espinhos. Era aquele que, sem resistência, estivera em presença de Pilatos e de Herodes, corpo lacerado pelos cruéis açoites. Era aquele que fora pregado na cruz. Era aquele para quem os sacerdotes e os príncipes, cheios de satisfação própria, haviam meneado a cabeça, fazia assim, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Curou tanta gente, falou, levanta-te, e ele não pode agora se levantar? E riam dele. Era aquele que fora depositado no sepulcro novo de José. O decreto do céu libertara o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas em cima do seu túmulo não o poderiam haver impedido de sair. À vista dos anjos e do Salvador glorificado, os guardas romanos desmaiaram e ficaram como mortos. Então eles viram, desmaiaram, e ficaram como mortos. 100 soldados ali. Quando a comitiva celestial foi oculta a seus olhos, e aliás também, o anjo quando entrou falou assim, Filho de Deus, ressurge, o teu pai te chama. Eles veem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto. O que Jesus falou nesse momento? Eu sou a ressurreição e a vida. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hóstia angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando com hinos de louvor. Quando a comitiva, então, foi oculta, eles não viram mais os anjos. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Eles começam a olhar. Gente, o que aconteceu? Ei, acorda aí. Olha o que aconteceu. Você lembra? Aí começaram a falar e finalmente, é uma cena muito interessante que no céu eu vou querer ver como é que foi. No grande telão lá no replay. Eles se ergueram e tão rápido como lhes permitiram os seus trêmulos membros, encaminharam-se para a porta do horto. Era um jardim que tinha uma porta do horto. Cambaleando como ébrios. O que é ébrios, crianças? Ô Isaac, ébrios? Ébrio é uma pessoa bêbada. Sabe a pessoa que bebeu álcool? Ela não fica andando meio... Eles estavam cambaleando como ébrios. Precipitaram-se para a cidade, dando as maravilhosas novas àqueles com quem se encontravam.
iam em busca de Pilatos. Então estavam eles lá, entraram na cidade, contavam, aonde é que é Pilatos? Vamos lá, estamos indo lá. Alguém foi lá contar para os sacerdotes. Mas sua narrativa foi levada às autoridades judaicas. E os principais dos sacerdotes e os príncipes mandaram-nos buscar primeiro a sua presença. Não, manda buscar. Vem, 100 soldados indo lá. Traz para cá. Não é ali, tá. Né? Eles contando. Estranho era o aspecto daqueles soldados. Devia ser uma cena e tanto, né? Tremendo de temor, faces desmaiadas. A face desmaiada fica assim bem pálida, quase amarela, né? Quando você faz assim com a sua mão, ela fica amarela e fica vermelha de novo. É quando o sangue, né, fica meio que longe do rosto, pálidos, faces desmaiadas. Testificaram da ressurreição de Cristo. Disseram tudo, exatamente como tinham visto. Não haviam tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a verdade. Disseram tudo para os sacerdotes. Olha, foi assim, foi assado, aconteceu, veio um anjo, veio do céu, caímos por terra, disseram tudo. Não haviam tido tempo de pensar qualquer outra coisa. Com doloroso acento disseram, os soldados falaram isso. Isso aqui não está na Bíblia, mas Ellen White viu em visão. Foi o Filho de Deus que foi crucificado. Ouvimos um anjo proclamá-lo à majestade do céu. O Rei da Glória. O rosto dos sacerdotes estava como de um morto. Agora o rosto deles também, ficou como de um morto. Branco, pálido. Caifás tentou falar. Moveram-se-lhe os lábios, mas não conseguiram emitir nenhum som. Só falou. Tentou falar alguma coisa, mas nada saiu. E isso foi por tanto tempo até que os soldados estavam para ir embora, né? Bom, estavam para deixar a sala do conselho quando os deteve uma voz. Caifás conseguiu falar. Por fim, esperai, esperai, disse. Não digais a ninguém o que vistes. Uma mentirosa história foi então posta na boca dos soldados. Falam o seguinte, se alguém te perguntar, vieram de noite os seus discípulos, e enquanto nós dormíamos, o furtaram, quer dizer, o roubaram. À noite vieram os discípulos, estavam dormindo, e vieram seus discípulos e roubaram. Gente, mas espera aí. Em primeiro lugar, como é que eles sabiam alguma coisa se eles estavam dormindo? Como é que eles podiam saber se roubaram ele ou não? Ou se foi outra pessoa, né? Como é que sabiam que foram os discípulos que roubaram? Se eles estavam dormindo. E se os discípulos realmente tivessem roubado Jesus, será que os sacerdotes não teriam sido os primeiros a condenar os soldados? Ei, seus soldados, 100 soldados, e vocês deixam que isso aconteça? Vocês, né, depois, um ano ou dois depois, quando não conseguiram segurar Pedro na prisão, Herodes mandou matar os soldados que não vigiaram direito, supostamente, e realmente matou. Mas esses 100 aqui, teriam sido os primeiros a serem condenados se realmente conseguisse ter roubado. Ou, se houvessem as sentinelas dormido ao pé do sepulcro, não teriam os sacerdotes se apressado a acusá-los a Pilatos? Né? Então, realmente não faz muito sentido essa história. 11 homens contra 100 armados. Imagina só, 100 pessoas dormindo e as pessoas tendo que ir lá, né, vigiar, abrir a porta, faz um barulhão. É que nem esse portão aqui. E a pedra rolou, um barulhão. Então pegar, carregando alguém e eles dormindo. Imagina, né? Não faz sentido nenhum. Mas foi a versão. Falem isso, viu? Não contem a ninguém. Exato, já vamos falar. Então os soldados ficaram horrorizados. Imagina, a gente se esforçou a noite inteira aqui para, né? E vocês querem que a gente nos acuse a nós mesmos. Nós dormimos no ponto, né?
E outra coisa, nós vamos morrer. O Pilatos, quando souber que nós não cumprimos nosso dever, vamos ser condenados. Mas ele, não, fica tranquilo, ó. Dinheirinho, quer? Dinheirinho, ó. Pra você, uma sacolinha. Traz dinheiro aqui, ó. Ajudante, para cada um uma sacolinha de dinheiro. Para vocês não falarem nada, tá bom? Combinado? E os soldados, eles não eram pessoas, né, tementes a Deus, eles tinham batido em Jesus lá, mas com certeza era um contraste, né? Viram anjos cantando, glória, Jesus ressuscitando e agora sendo subornados para mentirem. Entretanto, a notícia da ressurreição de Cristo fora levada a Pilatos. Alguém contou para Pilatos, ei, você viu falar esses soldados e tal? Então, ele aterrado, fechara-se agora em casa. Aterrado quer dizer, ó, quando uma coisa é aterrada, Luna, ó, aterrado, quer dizer terra, quer dizer, ficou tão para baixo que ele se trancou lá dentro de casa e não queria mais falar com ninguém. Não acredito, eles contaram isso para ele, ficou aterrado, decidido a não ver ninguém. Os sacerdotes, porém, abrindo caminho até sua presença, contaram a história que haviam inventado. Os sacerdotes contaram a história nova e pediram-lhe que passasse por alto a negligência dos soldados. Antes de assim fazer, ele próprio interrogou particularmente os guardas. Quis saber deles o que aconteceu tudo. Ó. E estes, temendo pela própria segurança, não ousaram ocultar nada. E Pilatos tirou deles a narração de tudo quanto ocorrera. Não levou adiante a questão, deixou quieto, mas desde aquele dia não houve mais paz para ele. Então, subornaram soldados e conseguiram o silêncio de Pilatos e espalharam por perto e por longe essa mentirosa história. Abramos em Mateus 28 novamente. Aqui em Mateus 28, aqui está escrito, vocês sabiam que Mateus foi escrito para judeus? Começando ali com a genealogia, provando que ele era realmente filho de Davi. E em Mateus 28 mostra aqui para os judeus como surgiu essa versão oficial que eles têm até o dia de hoje. Mateus 28, o último capítulo de Mateus, verso 11. Enquanto eles iam, quer dizer, enquanto as mulheres iam falar para os discípulos que ele tinha ressuscitado, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo quanto havia acontecido. E tendo ele se reunido com os anciãos e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que os discípulos dele vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Ô Pilatos, não mata ele, sabe? Porque é a nossa versão aqui, só para nós introduzidos aqui, a cúpula, a elite. E eles, tendo recebido dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E essa versão foi divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Queridos, isso aí te lembra alguma coisa atual hoje? A versão oficial defendida pelas autoridades, mesmo que seja absurda, mesmo que não faça sentido, tem várias falácias, né, vários pontos fracos, mas é a versão oficial, é o que nos estão servindo. A Bíblia mostra isso aqui, esses bastidores, para que possamos estar suspeitos da versão oficial. Quando alguma coisa é defendida com veemência, Dani, quando alguma coisa é defendida com veemência pelas autoridades, não, é isso mesmo, tem certeza. E quando há coerção, você tem que crer, senão, sabe, ameaças, para bom entendedor, para pessoa que tem discernimento espiritual, isso já deve levantar sua antena para ser um bereano e questionar mais, questionar a narrativa oficial.
Nas escolas hoje, isso não se ensina a questionar, é somente servido, decoreba, decora, aconteceu isso, aquilo, né? Mas saber questionar, esse é um dos nossos papéis como pais educadores, questionar a versão das autoridades seculares e mesmo eclesiásticas e comparar, né? É perguntar, mas e se? Será que sim, será que não? Né? Mas só que isso não deve ser confundido com incredulidade. Né? Você questionar a palavra de Deus pelo mero ato de questionar e sempre querer achar algum ponto onde pendurar suas dúvidas, isso aí já é sugestão de Satanás, para a gente ter incredulidade. Mas, quando as coisas já se veem assim, num padrão que é duvidoso, da versão oficial das grandes autoridades, né? Porque as coisas de Deus raramente são cridas pelas pessoas de importância, né? São poucos os grandes, como diz lá em 1 Coríntios. Então, aqui nós vemos Maria aos pés de Jesus. Já os discípulos, eles entraram e para eles não foi revelado naquela hora. Interessante, né? Para uma mulher, para as pessoas que creem como crianças, para a mulher lá em Samaria, Jesus falou, eu sou o Messias. Para as pessoas que são mais parecidas como criança, que têm fé singela, Jesus se revela mais diretamente, né? Mais abertamente aqui. Ele não está aqui porque já ressuscitou. E Tomé não creu, ele só foi crer quando ele viu finalmente, né? E temos muitas pessoas hoje que só vão acreditar que tudo isso é algo fabricado, que tem uma agenda por trás, né? Quando realmente virem a pessoa do seu lado morrendo, parece que era verdade. Mas agora, já vendo evidências, não se convencem, né? Ou mesmo quando acontecer pessoas morrendo, talvez ainda a incredulidade vai ainda estar persistente, né? E vão pensar que é a versão oficial ainda. Vamos ver como é que isso vai ser, né? Ontem eu estava ouvindo um áudio de uma pessoa especialista que também questiona a versão oficial e ela fala que daqui meio ano o mundo vai estar tão diferente como está diferente daqui para 2 anos atrás. O mundo não mudou tanto em 2 anos? Então, daqui meio ano ele diz que com essa inflação que vai agora passar por uma inflação galopante e por uma hiperinflação logo, as coisas vão subir de preço de uma forma exagerada logo nos próximos meses, nós não vamos reconhecer o mundo como ele é. Vai mudar tanto como nos últimos 2 anos. E será que só vendo isso que as pessoas vão despertar? Né? Bem-aventuradas as pessoas que mesmo não vendo, já creem, né? De que o fim está às portas, de que já vem uma constelação de evidências, médicos de uma forma independente, aqui e ali acolá, já falando, né? Mas muitos preferem ir no caminho fácil. Por amor ao dinheiro, soldados aqui, né, ficaram calados. E por amor ao emprego, hoje em dia, que é por amor ao dinheiro, né, que é a raiz de todos os males, hoje em dia muitos também ficam calados, muitos querem continuar, já tomam a injeção, né, esse veneno, por amor ao dinheiro, para poder por mais um pouquinho de tempo, supostamente, né, ter a sua paz. Então, bem-aventurados aqueles que não viram e já creram, e já questionaram a versão oficial, já creram de que o fim está às portas, e já creram de que nós devemos já fazer, ir para o campo, já plantar. Né? Muitos ainda estão fazendo planos para a vida, como se Jesus não voltasse daqui 10 anos. Isso é lamentável, né? Sim. O grande conflito fala que os governantes e o mundo só percebeu as verdadeiras intenções do papado quando eles não tinham mais como voltar mais. Isso foi na Idade Média? Oi? Na Idade Média? Não, agora é mais fácil. Quando tá. o que está sendo traçado agora, até nós muitas vezes defendemos a versão oficial, mas o mundo só percebeu quando então o papado tomou o poder novamente. Exato. Vamos abrir em Apocalipse 18. Olha só, aqui quando fala da queda final de Babilônia, que é aí que vai ser já tarde demais, é que fala o que aconteceu com o povo. Por que não acreditou ainda antes disso? Por que
Estavam tão iludidos. Falando sobre a queda de Babilônia, quando finalmente o mundo vai acordar, quando já é tarde demais. Verso 22 ainda. E em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, né, porque caiu realmente. Verso 23. E a luz de candeia não mais brilhará em ti, Babilônia, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá. Que é essa nova ordem mundial, que é a união de tudo aí. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E adivinha qual que é a palavra aqui em grego? E eu fui verificar, realmente é farmaqueia. Foram enganadas pelas tuas farmácias, pelas tuas drogas, que eram realmente dadas, usadas, né? Feitiçarias. Foram enganadas. O que é um engano? É uma coisa que eu acho que não é, mas que só depois, tarde demais, que eu vou descobrir. Fui enganado, foi um golpe, me trapacearam. As nações, todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então, bem-aventurado aquele que está desperto e não é enganado, amém? Que nós possamos estarmos agindo realmente como se o noivo estivesse vindo a qualquer momento. E faltando 12 anos para 1888, Ellen White já aconselhou a não mais ter filhos, que não é prudente ter filhos agora, porque está próximo. Isso aconteceu 12 anos antes da crise, que seria, né, a lei dominical. Interessante, 12 é uma idade significativa na Bíblia também, né, quando há um despertar espiritual. E alguns anos antes acho que 3 ou 4 anos antes de 88, Ellen White já aconselhou a não mais se casar também, né? Quanto menos casamento, melhor. Paulo também fala que em momentos de tribulação, o melhor é que fique cada um como está. 1 Coríntios 7. Isso foi dado para o nosso próprio bem, para que nós possamos nos concentrar, ir para o campo mais agilmente e não, né, se casando e dando em casamento. Então, são tudo conselhos dados para nós, para que nós possamos estar livres de embaraços. E, para finalizar, eu gostaria de cantar aqui um verso cantado também. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Vendo as evidências, já tendo bom entendedor, quem lê entenda, né, já creu e já agiu. O que é crer? É realmente, não só intelectualmente, mas também agir de acordo, né? Jesus falando para Tomé. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Então, que sejamos crédulos e não descrentes. Vamos ajoelhar e vamos fazer uma oração final. Ó Senhor, nosso Deus, será que vamos ter que ser como os discípulos, como Tomé, que tiveram que passar pela crise do Calvário, chorando, tendo uma perda eterna, não se lembrando das palavras, estando despreparados para a crise? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos tão despreparados para essa crise que se aproxima, estamos tão atrasados como Ló também, nosso caráter especialmente está tão atrasado. Tem misericórdia, Senhor, ajude-nos a nossa falta de fé. Nós cremos, mas ajude-nos, Senhor, a aumentar mais a nossa fé, que possamos dia a dia, Senhor, em nossa câmara de oração, ter mais motivação, que possamos em Ti encontrar um amigo realmente nosso confidente, e que em nossa leitura bíblica possamos encontrar Cristo sempre ali, Cristo como nosso Redentor, como nosso exemplo, e possamos ser transformados de glória em glória. Que nós possamos estar prontos quando chegar a grande surpresa, o que vai vir como surpresa sobre o mundo inteiro, que isso não nos pegue de surpresa, mas que possamos estar preparados. Senhor, conduza-nos também sobre alimentos, se nós devemos estocar alimentos ou não, qual que é a Tua vontade para nós, para a crise aqui que se aproxima, e que Tu nos ilumines a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e
e que sejamos conhecedores do tempo em que estamos, Senhor. Não possamos ser como os discípulos que dormiram no ponto lá no Getsêmani. Ajude-nos a estarmos sempre despertos, vigiando e orando. Tenhamos uma boa tarde em Tua companhia. Louvado seja o Teu nome e que possamos realmente manter em mente essas palavras, que o inimigo não venha como os pássaros tirar essa semente do nosso coração, que nós não tenhamos incredulidade, talvez por algum comentário de algum amigo que vai agora comentar, você assistiu esse vídeo, está começando a ficar crente, ficar isso, aquilo. Dê no Senhor, que seremos como aquele cego Bartimeu, que mesmo que outras pessoas o desencorajavam, fica mais quieto, não, que possamos gritar mais alto em busca de ajuda Tua, Senhor, e olhar sempre para Jesus, firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, que nós não tenhamos medo das ondas que se avolumam, que fez afundar Pedro, não, Senhor, queremos sempre manter os olhos fixos em Ti, que não tenhamos medo, tire de nós, Senhor, o medo, o temor, e que possamos, confiando em Ti, avançar firmes até o fim. Louvado seja o Teu nome através de Jesus. Amém.